livro de Enoque, porque ele não está na Bíblia que a maioria de nós conhece. Quem eram os anjos caídos? Os gigantes. E qual o papel de Enoque em tudo isso? Hoje, vamos desvendar juntos os mistérios do livro de Enoque. Primeiro, o que é exatamente o livro de Enoque? Ele é um antigo texto religioso judaico, tradicionalmente atribuído a Enoque, o bisavô de Noé. Embora seja considerado um livro apócrifo pela maioria das igrejas cristãs e pelo judaísmo rabínico, ele tem um lugar de honra na Bíblia da Igreja Ortodoxa. O livro é uma coleção de visões, profecias e revelações que Enoque teria recebido diretamente de Deus e dos anjos. Hoje ele descreve a estrutura do céu, a natureza dos anjos e demônios, e o futuro da humanidade, desde o início dos tempos até o juízo final. A parte mais famosa do livro, sem dúvida, é a história dos vigilantes, ou Grigori. Segundo o texto, um grupo de 200 anjos, liderados por um chamado Semiasa, desceu à terra no Monte Armão. Eles foram cativados pela beleza das mulheres humanas e fizeram um pacto para tomar esposas entre elas. Essa união profana entre anjos e humanos é descrita como a primeira e grande transgressão que corrompeu a terra. Esses anjos não apenas se relacionaram com mulheres, mas também ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos. Ele também ensinou às mulheres o uso de cosméticos e joias, o que o livro descreve como um incentivo à vaidade e à promiscuidade. Os outros anjos ensinaram feitiçaria, astrologia, o conhecimento das nuvens e os sinais da terra. Em essência, eles deram à humanidade ferramentas que, sem a devida sabedoria e maturidade, levaram à corrupção, violência e ao abandono dos caminhos de Deus. A terra que antes era pura encheu-se de sangue e iniquidade. O resultado mais chocante dessa união foram os descendentes, os Nephilim. Eles eram gigantes, descritos como seres de força e tamanho descomunais, com um apetite insaciável. O livro de Enoque pinta um quadro sombrio. Depois de consumirem todos os recursos dos humanos, os gigantes se voltaram contra eles, devorando pessoas. Eles também começaram a pecar contra os pássaros, animais e peixes, causando um desequilíbrio e terror em toda a criação. A terra gritou e o clamor dos justos chegou aos céus, pedindo por intervenção divina. É aqui que Enoque entra em cena de forma mais proeminente. Ele era um homem justo que andou com Deus, como diz o Gênesis. Por causa de sua retidão, ele foi escolhido para ser o intermediário, o escriba do juízo. Deus o encarregou de ir até os anjos caídos e anunciar a terrível sentença que os esperava. Eles não teriam paz nem perdão. Seriam aprisionados em vales escuros da terra até o dia do grande julgamento, quando seriam lançados no fogo eterno. Suas mulheres seriam transformadas em sirenes, e seus filhos, os gigantes, se destruiriam em batalhas uns contra os outros. Enoque, então, é levado em uma jornada celestial espetacular, guiado pelos arcanjos Uriel, Rafael, Gabriel e Miguel. Ele viaja pelos 7 céus. Cada céu revela um aspecto diferente da ordem cósmica e do plano divino. Ele vê os lugares de punição dos anjos caídos, as moradas das almas dos justos, que aguardam a ressurreição, e até mesmo vislumbra os segredos da criação, como os depósitos de neve, granizo e chuva, e os movimentos do sol, da lua e das estrelas. Essa viagem cósmica é uma das partes mais ricas e detalhadas do livro, oferecendo uma cosmologia que influenciou muitas tradições posteriores. Durante sua jornada, Enoque chega ao trono de Deus. O trono é feito de cristal, com rodas de fogo, e dele emanam rios de chamas. A presença da grande glória é tão intensa que Enoque cai com o rosto em terra, mas é erguido por um anjo para receber mais revelações. Ele aprende sobre o Filho do Homem, uma figura messiânica, que existia antes da criação do mundo, e que virá para julgar os vivos e os mortos, reinar com justiça e trazer uma nova era de paz. Muitos estudiosos veem paralelos claros entre essa figura e a descrição de Jesus Cristo no Novo Testamento. E isso nos leva a uma pergunta fundamental: por que o livro de Enoque não está na Bíblia? A resposta é complexa e tem a ver com os processos de canonização das Escrituras. Nos primeiros séculos do cristianismo,
O livro de Enoque era amplamente lido e respeitado. Os autores, como Tertuliano e Orígenes, o citavam. A Epístola de Judas no próprio Novo Testamento faz uma referência direta a uma profecia de Enoque sobre a vinda do Senhor com seus santos. Isso mostra que, no mínimo, o livro era conhecido e considerado importante pela comunidade cristã primitiva. No entanto, com o tempo, surgiram debates sobre quais livros deveriam ser considerados divinamente inspirados. Alguns fatores que pesaram contra Enoque foram sua autoria incerta e seu conteúdo altamente fantástico e detalhado, porque alguns líderes da igreja consideraram excessivo ou até mesmo perigoso. Além disso, o foco intenso na angelologia e na cosmologia poderia desviar a atenção da mensagem central do Evangelho. Por volta do século IV, com a formalização do cânon bíblico, o livro de Enoque foi deixado de fora na maioria das tradições ocidentais e orientais, com a notável exceção da Etiópia, onde ele sempre foi parte integrante das Escrituras. Apesar de não estar no cânon da maioria, a influência do livro de Enoque é inegável. Suas ideias sobre anjos caídos, demônios, o Messias, a ressurreição e o juízo final permearam o pensamento judaico do Segundo Templo e o cristianismo primitivo. Muitos conceitos que hoje associamos à teologia cristã, como a hierarquia dos anjos e a ideia de um inferno de fogo, têm suas raízes ou paralelos mais explícitos em Enoque do que em qualquer outro lugar do Antigo Testamento. Ele preenche as lacunas deixadas por textos como Gênesis 6, oferecendo uma narrativa expandida e detalhada que tentava explicar a origem do mal e do sofrimento no mundo. O livro termina com Enoque transmitindo toda essa sabedoria a seu filho Matusalém, instruindo-o a preservar os escritos para as gerações futuras, especialmente para os eleitos e justos que viverão no dia da tribulação. Essa é uma mensagem de esperança e advertência. A história dos anjos caídos e dos gigantes serve como um poderoso alerta sobre as consequências da desobediência e da mistura do sagrado com o profano, e ao mesmo tempo, as visões de Enoque sobre o juízo final e o reino do Messias oferecem a promessa de que, no fim, a justiça prevalecerá e Deus restaurará a ordem em sua criação. Então, da próxima vez que você ler sobre os filhos de Deus e os Nefilim em Gênesis, lembre-se de que existe toda uma tradição por trás dessas poucas palavras. Uma história épica preservada no livro de Enoque. Seja você um crente, um cético ou apenas um curioso, é impossível não se impressionar com a grandiosidade e a complexidade deste texto antigo. Hoje ele nos convida a olhar para o céu, a questionar as origens do bem e do mal, e a refletir sobre o nosso próprio lugar no vasto cosmos. Obrigado por me acompanhar nesta jornada fascinante pelos mistérios do livro de Enoque. O que você acha? Essa história te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!